Ansiedade não é só mais uma questão individual, é coletiva. É o resultado de comportamentos, estímulos e conjunturas sociais que nos provocam esse sentimento e doença. Por isso, é importante refletir sobre o que, no dia a dia, nos estimula essa sensação. Quais lugares, pessoas, comportamentos e hábitos estão fazendo com que estejamos construindo essa sociedade ansiosa. Seja um áudio acelerado, um excesso de café, um estímulo brutal ao consumo, seja o imediatismo das coisas, o senso de escassez, a ameaça do colapso ou o fatalismo da realidade. Respirar não é a solução, mas pode ajudar e fazer pensar. Bom dia, esse é o Sábado de Manhã, um programa fruto de reflexões, discussões e devaneios que podem gerar mais reflexões, discussões e devaneios. O objetivo? Sei lá, é sábado de manhã. Pega seu café, seu chá ou sua água e vem comigo ficar de boa, vai? Bom dia, pessoal! Como vocês estão neste sábado? Bom, vamos lá a um episódio que eu queria fazer há muito tempo, mas que eu precisava amadurecer um pouco mais para conseguir falar aqui. Primeira coisa que eu queria falar é: eu não sou profissional da saúde. Eu não sou profissional da psicologia, por exemplo. Então, eu quero trazer um aspecto mais amplo sobre a ansiedade. E aí eu queria trazer algumas coisas importantes que é... ansiedade é um sentimento que a gente tem. É natural do ser humano. Então, meio que todo mundo vai ter ansiedade em algum momento. Coisas geram ansiedade. E o 2, existe a doença do transtorno de ansiedade, que é uma doença. Então, a gente precisa lidar como uma doença e não como algo, uma sensação, somente uma sensação. E a terceira coisa que eu queria trazer é sobre as causas. São muitas as causas de um transtorno de ansiedade ou da própria ansiedade. Coisas causam ansiedade. E é nisso que eu queria focar, nessa terceira parte, do que causa a ansiedade. E por isso que eu trouxe de uma forma, tentando pensar a ansiedade geral como algo coletivo, de fato, e não algo individual. Porque muitas vezes a gente acaba caindo, por ser uma doença, em um transtorno ser uma doença, e muitas pessoas hoje se identificam com um transtorno de ansiedade, acaba caindo num lugar individual, como se a pessoa fosse responsável por essa doença, ou coisas nela geram essa doença. Mas o que a gente pode enxergar é que são aspectos muito coletivos e que está generalizado. Então, a gente pode refletir, na verdade, sobre esses aspectos coletivos que estão gerando essa sociedade extremamente ansiosa que a gente tem hoje. E eu não sou a primeira pessoa a falar isso, mas eu quero aumentar essa discussão. Sempre dá pra gente colocar um pouco mais de complexidade, que eu acho que é muito importante e valioso para essa questão. Então vamos lá. Outro dia eu tava conversando sobre ansiedade com uma amiga minha psicóloga. E aí ela trouxe uma coisa de forma muito clara, assim, e que a gente consegue identificar facilmente, que aspectos sociais interferem diretamente nessa ansiedade, no sentimento de ansiedade nas pessoas, como gênero, classe, raça, sexualidade, contexto familiar, dinheiro. Todos esses aspectos vão contribuir para a gente sentir mais ou menos ansiedade e sentir de fato transtorno de ansiedade e ter o transtorno de desenvolver o transtorno de ansiedade. Por isso que são questões que a gente precisa prestar atenção. Não só aspectos nossos, o quanto esses aspectos estão interferindo nos nossos sentimentos e na nossa forma de olhar e sentir as coisas, mas também o quanto isso socialmente tem provocado essas coisas. A instabilidade de emprego, a falta de dinheiro, os salários extremamente baixos, ambientes de trabalho que exigem demais ou que ignoram individualidades e só querem resultados de produção. Tudo isso vai contribuir para a gente sentir mais ansiedade e desenvolver transtornos de ansiedade. Então eu quero que a gente questione esses aspectos que estão fazendo com que a gente esteja cada vez mais ansioso. Aspectos de hábitos, as exigências que demandam de nós e as exigências que a gente faz com nós mesmos, expectativas, quais as expectativas que a gente tem de vida, o que a gente tem sonhado,
como a gente tem sonhado, quais as possibilidades que de fato podem acontecer e o quanto a gente está criando possibilidades impossíveis, se frustrando ou se exigindo demais para algo que de fato nunca vai acontecer e se culpando e criando e sentindo isso de forma muito ansiosa, como a gente estivesse sempre muito atrasado para o que a gente deveria estar fazendo, acontecendo ou sendo. Então, tudo isso e contextos, né? Óbvio. Se você mora numa casa que não te aceita, se existe uma casa que, isso eu digo, casa enquanto família, ou ambientes, escola, trabalho, que esperam algo de você que você não consegue entregar, tudo isso vai fazendo a gente ficar mais ansioso. E os hábitos, eu queria salientar os hábitos, porque são coisas que a gente acaba tendo que lidar hoje em dia, mas que a gente, eu acho que fisiologicamente não tá tão preparado, sabe? Para a velocidade das coisas, para o volume de informações. As redes sociais demandam demais da gente, muita energia mesmo. Vocês, não sei se vocês sentem, mas tipo, quando você fica 1 hora seguida nas redes sociais, em alguma rede social, recebendo informação, primeiro que a gente não consegue internalizar tudo que tá acontecendo. Não sei vocês, né? Mas se você ficar 1 hora em qualquer rede, TikTok, Instagram, Twitter, ficar lá só rolando. Depois, quando você fecha o aplicativo, se alguém perguntar, tá, o que você viu? Você vai lembrar de 1 ou 2 coisas, sendo que você viu 1 milhão de coisas. Então, eu acho que a gente tem vivido nesses hábitos extremamente... E aí, eu coloco como exemplo também aceleração de áudio, o quanto a gente tem exigido também uma velocidade das pessoas falarem. A gente não consegue dar conta da velocidade natural de fala das pessoas. Quanto a gente tem se entupido de café, que gera ansiedade, pra gente conseguir produzir mais. E a gente tem pautado a nossa produção na ansiedade. Então, se a gente precisa cada vez produzir mais, a gente precisa estar cada vez mais ansioso. O que é uma loucura. E ok, a gente tem normalizado essas coisas. A gente tem normalizado empresas que colocam café de graça. Tudo bem ter café lá disponível o dia inteiro para as pessoas. Quando, não sei, sabe? Tipo, a gente tem naturalizado esses hábitos, essa construção social. Por isso que eu acho que é muito dessa ideia de ansiedade hoje em dia é muito sobre uma construção social, é intencional. Ou é minimamente o resultado de algo. Então a gente precisa questionar vários aspectos. E eu acho que aspectos individuais são importantes, como a gente perceber quais. Se a gente não faz atividade física, o sedentarismo acelera e piora a ansiedade. Então, quanto a esses aspectos e hábitos e coisas individuais também causam, mas são exigências sociais. Por que você não está fazendo atividade física? Será que é só porque você não quer? Porque você não tem energia? Ou porque você não tem tempo? As coisas tem acontecido de uma forma para tirar a atividade física e colocar mais café, sabe? Tirar momentos de lazer, de descanso e colocado áudios acelerados. E aí tem também áudio acelerado, filme, série acelerada. A gente não tem conseguido, enquanto, por exemplo, tem sido uma dificuldade ir a cinema, porque cinema exige que a gente não pegue no celular, por exemplo, e a gente consegue... Vocês têm isso de, hoje em dia, por exemplo, quando vai assistir uma série, um filme em casa, divide a atenção com o filme e com o celular, as coisas que... Às vezes até olhando feed, coisas que nem vão... mas você não consegue fazer uma coisa de cada vez. Isso são hábitos que estão gerando ansiedade, né? São coisas que a gente está desaprendendo a lidar com tranquilidade, a calma, a tranquilidade excessiva tem deixado a gente não tem conseguido lidar com o tédio, pô. O tédio tem sido uma dificuldade nossa. Não fazer nada tem sido uma dificuldade nossa. Então, quanto essas outras milhares de coisas têm causado ansiedade, e, gente, eu não tô trazendo novidade nenhuma. Eu tenho certeza que isso não é novidade nenhuma. Não sou só eu que percebo isso. Não é uma grande... E muita gente fala disso. Mas eu acho que a gente precisa falar mais, pra gente internalizar mais e tentar mais desassociar essas coisas. E aí eu tava conversando com um amigo meu também esse final de semana, e a gente chegou a falar sobre livro e quanto a gente criou o hábito e gosta de ler.
E o quanto a leitura de livro faz a gente estar em outra sintonia. Por quê? Quando a gente está na rede social, e geralmente a gente tem lidado com o momento vazio, né? De não estar fazendo nada, não estar trabalhando, não estar entregando alguma coisa, a gente está nas redes sociais, exige da gente uma velocidade muito grande. E é muito uma velocidade da própria ferramenta, né? Do próprio aplicativo. Que é você lá passando, curtindo, leu, acabou, ok. Quando a gente está lendo um livro, a gente lida com isso com a nossa velocidade. E existe uma velocidade, é diferente você ler um livro, que você tem que passar da esquerda para a direita, e depois a linha, e depois a página, e depois o capítulo. Tudo isso é uma velocidade outra. Que muita gente, hoje em dia, diz que tem dificuldade de ler justamente porque essa velocidade é muito menor. Se a gente não consegue ouvir uma pessoa na velocidade que ela fala, como é que a gente vai respeitar a nossa velocidade de leitura? Então tudo isso está associado, tudo isso está provocando isso que hoje a gente chama de ansiedade, sabe? Generalizada. E não é à toa que o Brasil é um dos líderes no ranking de pessoas ansiosas e depressivas. Porque é um país extremamente violento. É um país extremamente controlador. No último episódio que eu falo sobre controle, eu falo um pouco sobre essa ideia de controle individual, social, o quanto isso tem também gerado ansiedade. É plausível entender o porquê o Brasil é um dos piores nesse quesito. Porque a gente é um país de controle. O controle social individual é naturalizado. Então, a ansiedade que isso gera é muito grande mesmo. Não é uma surpresa isso acontecer. Quantas vezes você não se sentiu ansioso ou numa crise de ansiedade porque algo saiu diferente do que você planejou ou que você gostaria? Então a gente precisa ver, eu acho, interpretar a ansiedade de uma forma um pouco mais ampla e menos individual e ocasional, sabe? Focado, por exemplo, no momento da crise de ansiedade. A crise de ansiedade é o pico das coisas, é o ápice. É quando, de fato, as coisas fogem total de alguma ideia de controle, como se a gente em algum momento tivesse. Então, é antes, é bem antes. É o que se espera socialmente de você. Você precisa fazer uma faculdade, você precisa estudar, você precisa ter dinheiro, você precisa ter uma casa, uma família, filhos educados, bonitos, você precisa ser bonito, você precisa ser inteligente, você precisa... E tudo isso, a gente não tá dando conta. 2, está adoecendo a gente. E 3, está causando ansiedade. Porque a gente não tá conseguindo performar o que disseram que era possível, só que na real não é. Ou também, além de não ser, não é mais interessante. Não é mais o que a gente quer. E como é que a gente vai abandonar isso que a gente construiu socialmente durante a nossa vida inteira? Tudo que a gente conhece enquanto adulto, enquanto futuro, enquanto ideal. A gente vai precisar se enxergar de uma outra forma. Criar novos imaginários. Criar novas possibilidades de ser no mundo. De estar no mundo. E aí é um trabalho que a gente vai precisar fazer individualmente e socialmente, coletivamente. Tudo isso passa pelo individual, você vai fazer terapia, vai lidar com as suas questões, com os seus gatilhos, mas também a gente precisa fazer com que no coletivo, no social, as coisas mudem. As expectativas mudem, as exigências mudem, o que é esperado mude. E aí, quando eu tava conversando sobre ansiedade com essa minha amiga psicóloga, um beijo, Andressa, eu te amo. Ela trouxe, na verdade, porque a mãe dela também é psicóloga. E ela trouxe uma analogia que a mãe dela fez, uma professora de psicologia maravilhosa. Trouxe que é sobre o carro. Porque essa diferença entre ansiedade enquanto sentimento, enquanto reação natural e enquanto doença. Ela fala que finge que a gente é um carro. Se a gente tem alarme, né? Um carro com alarme. A ansiedade seria esse alarme, esse instinto de defesa. Então, se a gente tá parado, estacionado, e aí um carro de... Se a gente tá estacionado, parado, o alarme só vai soar quando alguém tentar abrir, forçar a abrir,
encostar demais, tipo, incomodar de fato, sabe? Ali é objetivo, é claro. Então, aí ele vai soar. Nesses momentos é a ansiedade natural, que é em momentos de perigo, em momentos de realmente a gente tá em alguma adversidade e esse nosso instinto ele vai soar. Se a gente está sendo um carro parado e aí passa um carro de lixo, um caminhão, um carro pesado na rua, do nosso lado, simplesmente o fato dele passar pela gente já soa o alarme, isso é preocupante. Isso seria mais uma ansiedade mais próxima da doença, né? Do transtorno de fato da ansiedade. Porque é algo que deveria ser normal, algo que deveria ser ok, um carro pesado passar do nosso lado, mas ele já tá soando ansiedade, já tá soando alarme, já é o instinto de defesa muito forte. Então tá desregulado. Então a gente precisa regular esse alarme, que é muito importante pra gente. Ele não é um vilão, a gente não pode. A gente não pode achar que a gente não vai sentir ansiedade. Não é essa a questão. É como a gente tem lidado e em que momentos isso tem sido exigido da gente. Então, por isso que, mais uma vez, eu volto a falar que o que tem gerado ansiedade em você. Eu acho que a primeira reflexão é essa. Quais são os ambientes, quais são as pessoas, quais são as formas de falar, quais são as exigências, quais são as expectativas. O que de fato te gera ansiedade, sabe? E se forem coisas que deveriam ser normal, é importante procurar ajuda. A gente precisa procurar ajuda. Terapia e outras coisas mais também, sabe? Pra a gente regular esse nossa ferramenta de defesa importante, natural e parte do processo evolutivo mesmo de nós como seres humanos, sabe? A ansiedade, ela não é só um bicho de 7 cabeças. Bom, moral da história é: peça ajuda, faça terapia, cuide desses seus gatilhos, mas cuide dos seus hábitos saudáveis, melhorias de saúde mental. A gente precisa criar essas ferramentas individuais mesmo do que de fato a gente consegue fazer na nossa vida, mas a gente não pode perder que isso não é tudo. Não adianta a gente criar hábitos de alimentação, exercício, terapia, relacionamentos saudáveis se a sociedade que a gente vive é extremamente violenta com a gente. A sociedade que a gente vive exigem coisas que estão fora da nossa capacidade. E uma sociedade que exige que a gente tenha controle sobre essas coisas, quando a gente não tem. Então a gente precisa pensar no individual e no coletivo e mudanças efetivas para que a gente consiga depois regular, depois não, né? Que a gente consiga regular aspectos naturais nossos como a ansiedade. Então, esse foi o vídeo de hoje, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês de fato reflitam sobre isso. Acho que é um dos aspectos mais urgentes, assim, a gente, enquanto coletivo, sociedade, pensar sobre isso. E espero vocês semana que vem, mais um sábado, mais uma reflexão. Minhas redes sociais é _Diego Germano. Sigam lá que vão ter também sempre muitos conteúdos. Toda quinta-feira também sai episódio do Deriva, que é outro programa que eu faço sempre com um convidado para pensar sobre coisas da vida. E você sabe onde me seguir, sabe onde me encontrar, mas não esqueça de esperançar. Muito obrigado, gente!